Boa noite. Estamos começando a primeira edição aqui do Pode Ser. Pode ser. Glória a Deus, né? Motivo de muita alegria. Nós já fizemos alguns testes, né, pastor? O pastor esteve lá com a gente em Campo do Jordão. Ainda não ficou contento, então... Estamos aí. Fomos movidos pelo Espírito Santo a estar aqui no Estúdio 1. Aquela cobaia abençoada. O cara ficou 3 horas lá, mano. Pra nada, Ficou 3 né? horas. Só bater um Mas papo. assim, o importante é que nós estamos aqui hoje no Estúdio 1, em Pindamonhangaba, casa do pastor Giovanni. Sejam bem-vindos. Ele em é o nome nosso de Jesus. entrevistado da noite, dono da casa. E eu tenho certeza que o que Deus fez na vida do pastor Giovanni está fazendo vai alcançar muitas vidas, né, Gustavo? Amém. Amém, com certeza. Nosso endereço, galera, nós estamos na Avenida Macedo Soares, 171, Capivari, Campos do Jordão. Se você estiver passeando em Campos do Jordão, aquela cidade linda, casei com a jordaniense, tudo de bom, cara. Aparece lá, dá uma passeada lá e vai congregar com a gente, né? Quais são os horários de culto aí, Gideão? É isso aí, às quintas-feiras, né, às 8 horas, às 20 horas, nós estamos reunidos ali para adorar o Senhor e aos domingos, às 19 horas. É isso aí. Você que está nos assistindo é nosso convidado. Sugestões, comentários são muito bem-vindos. É o nosso primeiro episódio, né, Gustavo? Exatamente. E nós pretendemos, em nome de Jesus, fazer com que muitas vidas sejam alcançadas por esses episódios. Amém. Hoje, um convidado ilustre, pastor Giovanni. Põe as palminhas aí. É o nosso pastor também. Aê, garoto. Pastor, E aproveitar lá, aproveitar o manda ver. ensejo para falar. Sim. Ó, realmente, se você estiver em Campos do Jordão, vá lá, porque é uma benção. Os irmãos que ministram adoração, as palavras dos pastores, é maravilhoso. Então vá, se você puder, vá. E eu queria, pastor, fala aí qual é o endereço aqui da igreja, né? Onde vocês estão congregando. Boa, Dá legal. aí todas as... Maravilha. O Ministério Caminho, ele se reúne, inclusive, aqui nesse ambiente onde nós estamos, legal. né? Aos domingos, às 18h30, em Pindamonhangaba. Fica na região do shopping, pertinho do shopping, na Avenida Antônio Cosi, número 789, o bairro é Lessa. Hoje nós estamos aqui com o suporte técnico, né, da Giovana, Isso a linda aí. filha do pastor Giovanni. Essa aí é a O benção. palmeirense ali, o Rafa. Rafa Wilton, o pessoal que tem vai na mundial, comunidade. não tem Não mundial. tem mundial, mas tá tudo certo. Né? Aprendi isso com o São Paulino. Nem sabe o que é mundial, né? Ele nem sabe o que é. Eu sou que é isso? vascaíno, meu time... Não posso falar muito não, mano. Mas tá valendo. Então, pessoal, pode ser. Pastor Giovanni, casado com a pastora Lidiane, pai da Giovana, pai do João Pedro. Esse mesmo. Vamos começar já fazendo nossa pergunta pro pastor, vamos lá? Começa aí. Bora. Manda uma pergunta então daquela já, pra gente poder esquentar, Gustavo. É isso aí. Pastor, eu gosto muito de saber, com todo mundo que eu conheço, né? Principalmente líderes, né? Como que foi sua história com Deus, né? Uhum. Como começou sua caminhada com Deus? Você nasceu no lar cristão ou não? Como foi que começou a sua jornada aí? com Trajetória, Deus, sua né? trajetória. É isso aí. Eu não nasci num lar evangélico, né? Meus pais praticavam uma religião cristã, né? Mas diferente da evangélica. Ou seja, não pela religião em si que eles praticavam, mas faltava a eles um encontro verdadeiro com Cristo, né? E Deus usou a minha vida para poder trazê-los, né? Para essa experiência, né? E por um acaso foi essa experiência que eles tiveram de encontro com Jesus foi na igreja evangélica, né? E de que forma que Deus usou? Foi através de uma enfermidade, né? E a ponto até de eu chegar já a ser desenganado pelos médicos, né? Para ver caixão, essas coisas, né? Meu Deus. Exatamente, uma infecção que eu tive no osso e foi terrível, assim. Você tinha quantos anos? Tinha 6 anos. Sim. E aí, no quarto do hospital, minha mãe, no momento de, assim, que o ser humano não podia fazer mais nada por mim, aí minha mãe ajoelhou, dobrou os joelhos e falou: Senhor, eu entrego a minha vida e entrego a vida do meu filho a Ti. A partir daquele dia, a enfermidade começou a regredir a ponto do médico colocar no prontuário de alta nada. Não colocou nada. Olha só. Ele disse: só posso colocar aqui milagre. Como Olha só milagre... que doido. Meu Deus. Tremendo. Como milagre não é um termo técnico da medicina, no prontuário de alta eu vou assinar, mas isso foi em Campos do Jordão. É mesmo. Que coisa, Olha né? só. Foi lá em Campos do Jordão.
Um dos médicos que me tratava lá foi, na época, o Dr. João Paulo. Que chegou João Paulo, depois a sim. ser prefeito da cidade. Olha só, Sim. interessante. É. E Campos do Jordão, historicamente, foi uma cidade, né, que curava tuberculose, né? Exatamente. Tinha diversos sanatórios. Isso. Então, a cura sempre teve muito relacionado com Campos do Jordão. Sim. Mas, pastor, você pode explicar um pouco melhor para os nossos ouvintes, telespectadores, o que te ocorreu, qual foi essa doença e como é que funciona? Essa história é para glorificar o nome do Senhor mesmo, porque eu com 6 anos eu tive eu tinha uma feridinha naquele, sabe aquele ossinho do tornozelo? Sim. Tem um ossinho ali Sei. por dentro, né? Uhum. Eu tinha uma feridinha ali de ficar na rua brincando, andando de bicicleta, tal, eu bati ali e eu fui brincar numa construção abandonada. Aí naquilo ali tem urina de gato, cocô de cachorro e tal. Aí ali eu peguei um vírus, o Staphylococcus, e que acarretou uma osteomielite, uma infecção no osso, Nossa. e uma Meu Deus. sepsemia. Rapaz. A sepsemia mata mais que a leucemia. Nossa. Sepsemia é como, não é igual, né? Não é a mesma doença, mas causa o que a AIDS causa. A imunologia acaba, então todos os órgãos começam a ficar... Falência Exatamente. Então, tanto que por isso que eu fui internado em Campos, por causa do coração, né? E então, assim, meu pulmão já não retia ar mais, tinha abertura, tinha fissura no meu pulmão. Meu Deus. Né? Pâncreas, rim, todo tomado, Meu né? Jesus. E como tem a osteomielite, que é a infecção no osso, eu perdi a cabeça do fêmur, como se tivesse comido tudo. Então eu não tinha nem conexão mais entre fêmur e quadril, né? Então, assim, chegou num ponto que a sepsemia só faltava chegar no cérebro. Nossa. Então a gengiva já estava toda inchada. Tinha Você dor. lembra dessa época quando criança? Lembro ou só de pelo tudo, que seus cara. pais falam? Lembro de tudo, rapaz. É mesmo. Lembro Você de tinha 6 consciência anos. da gravidade que poderia levar à morte? Isso? Não, isso não. Ah, sim. Mas as dores, né? Os calafrios, assim, sensação de morte, Nossa. sempre. Eu fiz aniversário no hospital, fiz 7 anos no hospital, que eu fiquei meses lá, né? Meu Deus. Nesse momento Pesado. você chegou a pensar em falar com Deus? Você não tinha nem noção dessas coisas? Nenhuma noção, É, nenhuma noção. E eu ficava muito quieto. sim. Eu não sabia, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? E, assim, ninguém falava para mim da gravidade, né? Até porque não vai ficar explicando para uma criança, né? Mas eu via a movimentação, o sofrimento da minha mãe e tal. Eu lembro quando a minha mãe dobrou o joelho no chão e orou, né? Então foram momentos complicados e muita dor. Todas as juntas doíam, principalmente onde o osso não tinha mais, estava comido, né, pelo bicho. Aí ali doía demais, né? E por um tempo eles não sabiam que eu tinha. É mesmo. Houve um período, então eles tiravam sangue de mim todos os dias para fazer exame. Nossa. Ah, Então chegou um ponto que tinha que tirar sangue da cabeça, meu Deus. do tornozelo, porque no braço já não dava mais, né? Então, assim, quando a minha mãe tomou a decisão de entregar a vida dela para ter um encontro com Cristo mesmo e tal, e abriu mão, entregou minha vida para Deus, aí a doença começou a regredir sozinho. Eu estava num quadro de quase morte. Nossa. Não conseguia comer mais, Meu Deus. né? E meu pai já estava querendo ver, né, os trâmites para poder esperar o momento da morte, né? Que ia ter que fazer e tal. E a partir desse momento a doença começa a regredir, né? E vai regredindo a ponto do médico falar, né? Ó, é milagre, eu não posso pôr milagre aqui, né? Só que aí tem um problema, né? Eu não tinha conexão mais entre fêmur e quadril. Foi quando eu tive que ir para São Paulo, no Hospital Alemão em São Paulo, com o maior ortopedista do Brasil, para fazer um enxerto de osso, para poder voltar a ter uma conexão entre fêmur e bacia, né? E quadril. Só que eu tinha 7 para 8 anos, então eu fiz esse enxerto de osso, fiquei engessado do tornozelo até o peito aqui. Acho que da outra vez não contei isso para vocês, né? Não. Para poder calcificar esse enxerto de osso no quadril, você tem que você não pode articular de forma alguma. Entendi. E aquilo vai calcificar e aí foram 3 meses de cama, né? Sem sair da cama, porque é gesso, né? Todinho engessado, parecia um robozão. Só a perna direita livre, os braços e a cabeça livre. E aí foi quando calcificou o osso, né? Esse enxerto de osso. Só que aí eu não tinha articulação do quadril no lado esquerdo, né?
E ali eu perdi a zona de crescimento. São 3 zonas de crescimento: quadril, joelho e tornozelo. Na perna, né? Na perna são essas 3 zonas. Sim. Então eu fiquei com 2 zonas de crescimento do lado esquerdo e 3 do lado direito. Então a Ia partir... crescer mais um lado que o outro. Exatamente. A partir daí o médico, esse mesmo ortopedista, tinha que ir todo mês lá para ele ir receitando a palmilha, para poder compensar o tamanho. Ortopédico, né? Quando veio essa notícia de que quando eu chegasse aos 21 anos eu ia ter 15 centímetros de diferença entre uma perna e outra, minha mãe comentou com a família, e na minha família, uma tia minha muito querida, já falecida, a tia Ângela, ela ficou sabendo e falou assim: não, Deus vai fazer um milagre. E veio do Rio de Janeiro para cá, Legal. Olha. cidade de Itaguaí. Veio orar por mim. E aquela expectativa, Deus vai curar o Giovanni, né? Vai voltar tudo, né, tal. Sim. Quando ela chega em casa, ela bota a mão no meu joelho direito. O outro tava bom. Foi uma decepção, não Mistério, foi? hein, moço? Visualmente. É isso mesmo, gente. É. O problema era no fêmur esquerdo. Ela botou a mão no joelho direito. Olha o mistério aí. Tem Como mistério. Deus age, né? Não é sempre do jeito que a gente imagina, né? Que doideira, cara. Eu mesmo estranhei. Criança, estranhei. Não corrigiu a tia, não, tia, ó. Ali. Todo mundo quieto. É mesmo. Eu não vou repreender a tia, né, mano? Profeta de Deus. Tá Profeta certo. daquelas, profeta mesmo, né? Sim. E ainda era usado em cura, além de ser profeta. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Eu ia todo mês, depois disso, eu ia todo mês pro médico e as pernas cresciam do mesmo tamanho. Olha. Botava a palmilha fininha, dava... Não tinha diferença. A palmilha erguia o meu quadril esquerdo. Se a perna tivesse menor, ia alinhar o quadril. Fica linear. Exatamente. Ele já olhava antes de pôr, vinha alinhado. E não entendia. Ele punha a palmilha e o quadril esquerdo levantava. Eu falei, então, tem alguma coisa acontecendo. Minha mãe falava: Deus fez uma obra no joelho direito dele. E o médico ateu. Nossa. E aí ia de novo: Deus fez uma obra no joelho dele. Deus fez uma obra, Deus fez uma obra. Um dia ele desceu a mão na mesa com força e falou assim: a senhora é uma louca. Aí ela deixou ele ter o chilique dele lá e falou: Deus fez uma obra no joelho direito dele. Gente, foram muitas vezes que a gente foi lá. E ele não entendia. Virava eu de ponta cabeça, examinava e tal. Até o dia que ele me enfiou na tomografia e examinou todas as zonas de crescimento das minhas 2 pernas e constatou que eu não tinha zona de crescimento no joelho direito. Olha só. Que milagre. Parou de crescer para igualar com a outra que tava o problema. Aí ficou 2-2. Entendi. Só que assim, gente, vai entender os planos de Deus, né? É, Exatamente. Sabe? Se eu fosse curado, fui curado, tudo bem. Talvez seria bom, seria. Mas hoje, com isso, eu posso dizer que eu tenho a assinatura do Criador Sim. no meu corpo. Tem a prova ali. É aquele dizer, né, que Deus age de formas misteriosas, tá aí, né? Um representante vivo. Eu já confrontei um ateu. Você dá um Assim. testemunho e tem um exame ainda. Se quiser Exato. ver a perna, tá aqui. E o meu caso, eu não vi esse livro, né? Até por uma coisa que aconteceu depois, aí depois eu posso até contar, mas tem meu caso, esse caso meu, tem no livro esse médico colocou no livro e ele passou a crer em Deus. É mesmo, hein? Interessante. Olha que legal, rapaz. Então, bênção. uma vez eu confrontei assim, com classe, um ateu, né? Porque os ateus, só abrindo um parênteses rápido aqui, Sim, eu cumprimento os ateus, sabe? sim, Eu dou parabéns para eles. sim. Porque eles, Tem muita fé, né? eles buscam, não, sabe por quê? Eles buscam, não encontram, Sim, porque não buscam de todo o coração. verdade. E dizem, não existe. Sim, E fim de papo. Ao contrário de muitos irmãos que dizem que creem, que acreditam, que não são ateus, e na hora de buscar, não buscam. sim. Na hora de crer, não creem. Na hora do problema, não vai até lá na oração, joelho Ou no vai para chão. outra coisa, né? Vai na cabeça dos outros, não vai na palavra, não vai na oração. Só fazendo um parêntese aqui, né? Aqueles que me conhecem, eu morei na África. Via muito Puxa, as pessoas. Lá você faz o apelo, vai aquela multidão na frente, né? Então, às vezes, até o pessoal vai na África, se empolga, né? Nossa, fiz o apelo, vê aquela multidão. Mas aí, na hora do aperto, para onde que eles vão? Curandeira. Bruxaria. Infelizmente, muitos, ao invés de buscar Jesus naquele momento, né, do aperto,
vão pro curandeiro, né? Mas isso não é diferente do que Acontece aqui. no Brasil, né? É. Não é Uma verdade? vez eu preguei uma palavra que chamava ateísmo gospel. Sim, Falava mais ou menos sobre isso aí, né? interessante. Mas assim, voltando, é uma assinatura de Deus, né? No meu corpo, né? Então eu já conversei com os ateus, falei, meu amigo, tem um médico lá, ele era ateu como você, ele viu, vamos lá, eu pago um almoço para você, te levo em São Paulo, você senta e conversa com ele. Eu tenho como provar o que Deus fez na minha vida, Olha só. né? Amém. Então, o que aconteceu? Eu fiquei com esse milagre embutido aqui, constante no meu corpo, né? Com 21 anos eu fui fazer uma cirurgia de prótese do quadril esquerdo, porque lembra que eu não tinha articulação, né? Sim, sim. Então, com 21 anos, para de crescer, né? E aí dá para colocar uma prótese, se bota antes, né? O osso vai crescendo, dá problema, ok? E na cirurgia, para quem não sabe, se quiser colocar lá no YouTube, aí você coloca aí, colocação de prótese de quadril, você vai ver que tem picareta, furadeira, pancada no osso. Tipo um marcenaria o negócio, violento. É violento. Sim. Nisso, numa falha ali, esse mesmo médico, ele lesionou meu nervo ciático. Jesus. E aí eu perdi 70% dos movimentos e da sensibilidade do pé esquerdo. Rapaz. Meu, que triste. E nessa que quando o nervo foi lesionado, a perna dobrou assim, ó, Nossa. retesou, e aqui no músculo posterior da coxa aqui, Sim. ficou assim, ó, duro. Meu Deus. E dor de cãibra. Oxe. Constante. mesmo? Eu fiquei 3 semanas com dor de cãibra no hospital. Meu Deus. Jesus. Não dormia. E você tinha quantos anos nessa época? Ali foi, quando eu fiz a primeira prótese, foi em 95. Eu tinha 21. Sim. Ali foi tenso. Ali a minha fé foi provada. Foi provada com força. Sim. Porque eu passei 3 semanas com dor de cãibra na perna e eu tinha à frente 7 meses para ficar de cama para recuperar da cirurgia, Meu Deus. né? Então foi um tempo bem difícil, né? Mas assim, mexeu muita coisa nas minhas emoções, tudo, mas a minha fé ficou intacta, Glória a Deus. sabe? É possível. Eu sou a prova de Deus, escute o que eu estou dizendo. Quem puder ouvir, ouça. Eu sou a prova de que não importa a dificuldade que você passe. Tem a dor, né? A sua Literalmente fé. a dor. Exatamente. A sua fé não pode não ser atingida. Amém. É possível você guardar a fé. Amém. Porque a dor do corpo foi extrema. 7 meses de cama sem poder se virar. Você sabe o que é isso? Meu Deus. 7 meses de cama, barriga para cima. Comendo, tomando banho, fazendo as necessidades, todo na cama. Com a dor e com dores no pé esquerdo, que o resultado da lesão do nervo ciático é o seguinte: sensação de dedo queimando, pegando fogo, e de sola do pé toda cortada. Meu Jesus. Eu fiquei 7 meses com essa sensação. Rapaz. Pastor, hoje... E o meu pé dói todos os dias, até hoje. É mesmo, pastor. Nossa. Hoje... Sem parar. Passei também por depressão e síndrome do pânico, a dor da alma também. Olha só. E a minha fé ficou intacta. Olha só. Fica tranquilo. Hoje, olhando para trás, eu imagino que para passar todos esses obstáculos, né, que ele passou, ter toda essa vida de dor, né? O que contribui hoje pro pastor Giovanni, pro pai Giovanni, pro empresário Giovanni? O que isso reflete na sua vida hoje? Né? A constância e não desistir, Amém. Amém. né? Uma vez só na minha vida eu desisti, foi quando eu entrei na escuridão da depressão, uma vez só. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa de desistir, sou constante. E quando Deus fala, eu vou, sabe? Não tem essa, né? Hoje, com mais experiência, vou de um jeito mais experiente, né? Antes eu ia que nem Pedro, né? Arrancando a orelha do Sim. Não na espada. né? É. Mas ia, mas pela fé, pela obediência e tal. Mas é isso, cara. Outra coisa muito boa é o seguinte, cara. Não tem essa assim, tá difícil, não consigo, consegue, olha eu aqui, ó, você consegue. Porque, cara, eu já falei muito pra eles, pra minha família. Eu não sou nem melhor nem pior que vocês. Somos iguais. Se eu conseguir, você consegue. É verdade.
Tem uma frase, né, acho que é Tozer, que, se não me engano, um teólogo, né? Não é quarto zagueiro do Flamengo? Jogou no Flamengo? Mose? Não, né? Sou vascaíno, flamenguista, eu nem sei quem é esses caras. Que diz mais ou menos assim, não lembro exatamente, né, mas que diz que é improvável que Deus use um homem grandemente sem antes feri-lo profundamente. Puxa, velho, perfeito. Então eu creio que a dor, todos os grandes homens da Bíblia, da história, foram profundamente feridos, né? Que parece que na ferida você tem mais compaixão do ferido também, né? O próprio Exatamente. Cristo, né? Na Isaías 53 fala que era um homem de dores, sabe o que é padecer, né? Levou sobre si as nossas dores, nossas iniquidades. Nessas dores você teve, como foi sua relação com Cristo com relação ao sofrimento dele? Você teve alguma comparação dos seus sofrimentos com o de Cristo? Total identificação, né? Se bem que o dele não se compara, né? Exatamente. Não se compara. Mas o lance de, assim, vai até o fim que eu tô contigo. Eu creio muito num Deus que permite a dor, permite a aprovação para te fazer crescer e nunca te abandona. Ou seja, a dor, o momento ruim, vamos colocar assim, não é vitória do diabo. Sim. É o Pai te orientando. O único momento que o apóstolo Paulo fala que a gente não deve sofrer é por conta de consequências de pecado. Está lá em 1 Pedro. Né? Agora, no mesmo livro, na mesma epístola, ele diz o seguinte: mas se você sofrer por amor a Cristo, isso Deus vê isso com bons olhos. Então, o sofrimento é uma dádiva. Tem um livro que eu não li, que chama A Dádiva da Dor. Né? Sim. Eu escuto muito falar de livros, né? As pessoas contam para mim, eu me interesso. Então é um livro que eu não li, mas fala sobre isso, sobre um médico que chega na África e vai cuidar de crianças com lepra. E de repente vem uma criança, a criança sabe que ele veio para cuidar dela, ela vem correndo para abraçar ele, né? E ela vem apoiada só no tornozelo. O pé dela já apodreceu. E ela vem apoiada nos 2 tornozelos correndo para abraçá-lo. E ela não sente dor, porque a lepra tira. Sim. Então, assim, quando você não sente dor, você não consegue perceber ao seu redor as coisas. As coisas estão sendo destruídas. Às vezes, se Deus te poupar da dor, você não vê que você está perdendo fé. Você não vê que você não percebe que você está pecando, que você está errando. Autossuficiência. Exatamente. Agora, quando você... Né? Exatamente. Agora, quando você sente a dor, isso é um sinal para você. Opa, tem alguma coisa errada, eu preciso... Né? É verdade. Pastor, bom, você falou aí que da sua infância foi bem complicada. E como é que foi lidar... você vê as crianças brincando, você tá ali travado, vida. né? Bullying total. Parte da adolescência, pré-adolescência, e como é que foi isso aí? Explica. Não, e o detalhe, olha o detalhe, eu fiquei sabendo esse ano que olha que doideira, desde da gestação, da minha gestação, eu fui lesionado na tireoide. Então, desde que eu nasci, eu tenho hipotiroidismo. Fiquei sabendo esse ano com 48 anos. Rapaz. Mesmo. Sempre dificuldade para emagrecer, gente. Tinha uma época que eu treinava academia e natação na parte da manhã todos os dias, menos sábado e domingo. E emagrecia pouco. Mesmo. Eu não entendia o que era, tá, né? Tá acontecendo, né? Aí pra você ver como é que a gente vacila, né? Só quando eu comecei esse ano a passar muito mal do ano passado para cá, e vocês até num culto lá, vocês presenciaram isso, eu fui ver o que era. Aí foi descobrir pelos exames que a minha tireoide Quais foi... sintomas? O que você tinha, assim? Aí, você sente? canseira extrema, formigamento nas extremidades, né? Tontura, às vezes falta de ar, às vezes taquicardia, né? Bem complicado. Então, além desse problema, a articulação aí... Enfim, então assim, repete sua pergunta que eu não lembro. Não, assim, como é que foi, Hoje né? eu tô que tô, hein? Não, é que a gente está nos assuntos bem dele. Pastor, mas como é que foi a sua infância? Você vê a galerinha jogando futebol, a galerinha paquerando na escola, na época de adolescência, pré-adolescência. Como foi isso aí? Sim, primeiro que eu achava que nenhuma menina gostava de mim. Por causa da perna e por causa da chacota, né? Bullying todo dia. Todo dia, né? Gordinho, por causa da problema na tireoide, hipotiroidismo, gordinho, manco, porque não dobrava o fêmur, então tinha dificuldade de andar.
Então, assim, eu fui atingido na masculinidade, né? Sim. Porque o menino, ele precisa disputar uma corrida e ganhar, ele precisa jogar uma bola, driblar um cara ali, ele precisa conseguir arrumar até uma briga e ganhar uma pelo menos, ou pelo menos acertar alguém, né? Acertar um. Sei lá, sabe aquela coisa do homem, do menino, né? Eu não tive nada disso. Então, eu cresci com uma necessidade muito grande de me impor sobre as pessoas de uma outra forma, né? Então, isso para mim foi bem difícil lidar, né? Até o dia da minha cura, né? Eu fui curado disso aí numa competição de natação. A minha esposa descobriu uma equipe de natação de deficientes físicos, né, na cidade. Aí eu entrei nessa equipe e na primeira competição que eu participei, primeiro que a natação é muito boa no sentido de você, quando você compete na natação, não há como você ver o seu oponente. Você tenta ver, você vê a raia. Sim. Você não vê o cara, você vê só uma aguinha pulando ali, ó. Então, você não vê o cara, é você contra o seu tempo. É você contra você mesmo. Isso para mim foi muito bom, né? De eu focar a disputa comigo mesmo, né? Sim. Mas eu estava ali numa disputa, né? Então, para mim foi muito bom. Me encontrei ali, né? Sempre tive vontade de ter essa oportunidade, né? De medir forças de uma forma, né, boa, né? E eu estava no meio de muitos deficientes, né? A minoria das pessoas que estavam lá eram íntegras. E a maioria esmagadora nessa competição foi uma semana de competição. Gente toda deficiente, amputado, visual, mental, até deficiente mental tinha, e problemas de articulação como a minha e tudo mais. E na primeira competição que eu participei, eu me senti tão bem, tão envolvido, tão inserido no contexto. Me senti... Aceito, né? Comecei a me ver quem eu sou, de verdade, ali, sem me comparar com ninguém, né? Sim. E aí, naquele momento, num momento de oração, coloquei uma canção e orando, o Espírito Santo falava muito no meu coração, muito forte, assim, ó, tá vendo? Você tá se sentindo íntegro, né? Você tá se sentindo sem deficiência aqui. Eu falei, tô, em oração. E aí o Espírito Santo disse assim, então, mas é assim que eu sempre te vi. Amém. Rapaz, ali foi forte. Foi um momento que até hoje eu me lembro, eu fico emocionado, muito emocionado. Porque é o momento em que Deus falou para mim, olha, eu sei quem você é. Você não precisa de ninguém, se comparar a ninguém, né? E eu tinha essa dificuldade, né? Então, foi duro, mas o momento em que eu me encontrei com o Pai nesse sentido, né? Nessa área da minha vida, pô, libertador, Amém. né? Muito bom. É uma coisa interessante aí que o pastor falou sobre a comparação, né, pastor? A gente vive numa geração aí de redes sociais, né? Então, tá sempre as pessoas se comparando, né? Exatamente. Quem põe foto no Instagram com dor de barriga no banheiro, né? Pega a melhor fotinha e ainda põe o filtro, né? Até eu fico bonito, pastor. Acredita nisso? Não, Mistério. duvido. Não, é meio difícil. Duvido, Eu acho que, duvido. pessoal, Não, mas eu fico bonitinho. Quem falou isso pra ele? Minha mulher... Você sabe minha que a mulher- Bruna vai assistir enganou isso aí. ele. Ela vai, coloca no comentário aí, Bruno, o que você acha depois? Se a mãe e a esposa não acham, aí o negócio tá feio. Mas a gente vive uma geração que é muito de comparação, né? Coloca os melhores vídeos, o cara põe, isso mesmo. tira foto até do prato, né? Tá o cara comendo miojo, vê lá o outro com picanha, pá, né? E se compara. E a gente sabe que a vida de ninguém é perfeita, né? É uma vida de faz de conta, lógico, tem às vezes o marketing, a pessoa usa, né, e tal. Mas você não acha que isso tem influenciado na parte emocional dessa geração, pastor? Até mesmo no evangelho, que se torna um pouco, às vezes, muito raso sem superficial, né? Exatamente. É verdade. A superficialidade, ela vem por conta do exagero de informação, né? É um fenômeno que as pessoas chamam de rapidação, né? A rapidação, ela é um fenômeno que acontece no jovem, porque ele está no momento aberto a informações, o jovem está a idade, né, aberta para conhecimento, para desfrutar e ter experiências, só que se ele recebe informação demasiada e não tem uma orientação de outras pessoas mais velhas, e os jovens hoje não têm isso, né, elas não conseguem processar a informação. Então, como que você processa informação em conhecimento e conhecimento de sabedoria? Com a inteligência.
Então, ou seja, engana-se quem acha que quem é muito informado é inteligente. Verdade. Não. O inteligente é aquele que consegue transformar a informação em conhecimento e o conhecimento em sabedoria. E a rapidação não permite essa absorção. Por quê? Você recebe uma informação, ao invés de você ficar com ela, esperar e esperar para ela não virar uma opinião, você desfrutar daquilo e absorver aquela informação, já vem outra, e vem outra, e outra, e outra, e outra. Informação visual, auditiva, né? Sim. E de palavras, né? É verdade. Ou seja, para você ver, na indústria fonográfica, hoje, não se grava mais CD. Por quê? Porque hoje tudo é vídeo. Sim. Então, para você conseguir produzir um vídeo, que é mais importante que um CD, você acaba produzindo só um single. Entendi. Quando era só o áudio, você fazia um disco, um álbum todo. Entendi. Como dá mais trabalho fazer um álbum e um vídeo, né? Imagina você fazer um CD de 10 músicas com 10 vídeos. Nossa, entendi. Né? Então, o que acontece? É feito o single, esse é um dos motivos, tá? Existem outros, mas não vou abrir aqui para não tomar muito tempo. Mas você faz o single já com o vídeo. As pessoas não ouvem música mais, as pessoas veem música. É verdade. É aquela informação. E outra, elas conseguem ver a música, ver o vídeo, abre uma aba e já começa a interagir, já começa a Conversar, comentar. ver outra coisa. Ou ver outra coisa, já está comentando, nem É terminou de impressionante, ver. É impressionante. É verdade. Você está entendendo? É verdade. É rapidação. A rapidação. E aí o que acontece? Quando a pessoa sofre o fenômeno da rapidação, ela acaba perdendo a capacidade de absorver, ela não desenvolve a inteligência, não exercita a inteligência dela, a inteligência não é desenvolvida, e ela é incapaz de julgar algo que é fato, por exemplo. Por exemplo, Jesus, né? Tá na moda falar que conhecereis a verdade vos libertará, né? Sim. E a gente sabe que a verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. Exatamente. Uma única pessoa. Então, se você apresenta Jesus não como um conceito, mas como uma pessoa e só ele é a verdade, quem sofre o fenômeno da rapidação não consegue aceitar. Por quê? Porque na cabeça das pessoas a verdade é um conceito, é uma opção. Pode ser várias verdades. Exatamente. Sim. A minha verdade não é a sua. E aí isso entra no cristianismo raso, né? Que cristianismo sem relacionamento com Cristo virou uma religiosidade, né? Exatamente. E aí gera o quê? Gera essa disputa que não é nova de linhas teológicas, Sim. né? Vezes. Linhas de escatologia. Sim. Gente, o que Deus falou é uma coisa só. O que saiu da boca do Eterno é uma revelação só. Se existem 10 revelações, 10 linhas teológicas, 9 são mentiras e uma é verdade. Sim. No entanto, você acha, pastor, que é possível uma pessoa, que veio na minha mente, né? Se não me engano, é Efésios 3:10, fala que a multiforme sabedoria de Deus é revelada na igreja, né? O que me faz pensar que é impossível uma única pessoa ter toda a revelação de Deus, né? Então é necessário isso aqui, eu compartilhar o que a gente está falando. Eu estou aprendendo com você, que aprende com o Gideão, que aprende comigo, e essa Interação, né? interação vai revelar como se fosse, entre aspas, partes de Deus, né? Entendeu? Sabe como eu vejo essa Mas- revelação de Deus? Sim, É assim, ó. Primeiro, desmistificando aquele jargão gospel que diz assim, ó, é impossível compreender o amor de Jesus, de Deus. Se você diz isso, todo mundo vai dizer amém. Você fala isso numa pregação, todo mundo vai fazer amém. Muitas vezes eu orei isso, vocês já oraram isso, né? Mas o apóstolo Paulo disse o seguinte, para que possais compreender qual é a largura, a profundidade do quê? pelo amor de Deus. É possível compreender o amor de Deus. É possível compreender toda a existência do amor de Deus, a altura, a largura, profundidades, tudo. Tudo do amor de Deus. O lance é o seguinte, isso não vai ser expresso por mim. Eu vou expressar só uma parte. Você outra. É assim que eu vejo. Sim. Você outra. É a identidade. Como é que fala? Digital. Célula, A partícula. digital. A digital.
Cada uma tem um. Eu entendo que nós todos, liberando a revelação, cada um na sua particularidade, na hora de revelar, Sim. é um todo. Mas quando Deus se revela a nós, ele permite que a gente compreenda todas as dimensões do amor dele. E ele é o amor. Então, é possível compreender. Então, não é bíblico você dizer, não tem como entender nem compreender o teu amor, Senhor. Isso não é bíblico. Tá? Então, eu vejo dessa forma. Sim. Então, as pessoas, o que acontece? Não conseguem absorver, voltando àquilo que você falou, não houve alguém que possa orientar. Vamos diluir aqui, vamos desenvolver essa ideia, vamos pensar. Não tem isso. Os jovens não querem ouvir mais ninguém. Eles sabem tudo. Por quê? Porque eles acham que são inteligentes. Por quê? São tão cheios de informação. Muito menos ouvir a Deus, né? Aí não ouve o homem que vê, vai ouvir Deus que não molhou, né? E cristianismo é relacionamento com Deus, né? Cara. Então eu creio que tem faltado eu lembro quando eu era criança, não tinha celular, tinha nada, né? Então, parava, às vezes não tinha nada. O vácuo, né? Aquele silêncio, né? É nessa hora que a mente funciona. Exatamente. E assim, é interessante, né, que a gente vê algumas coisas que acarretam outras coisas. Exemplo, relacionamento traz intimidade. E eu vejo que, infelizmente, é uma geração que não tem relacionamento. Exatamente. E sem relacionamento, não tem como ter intimidade com alguém. Ainda mais com o eterno, né? Sim. Então, o lance com o ser humano, pessoas têm dificuldade em dar um bom dia, uma boa tarde. É o lance do compromisso e a intimidade, né? Por exemplo, com a minha esposa, a Lid, beijão pra Lid, com a Lid eu tenho compromisso. E por conta do compromisso, também tem a intimidade. Agora, com a prostituta, eu só consigo ter intimidade. Então, hoje se fala muito de intimidade e pouco de compromisso. É verdade. Né? É verdade. E, bom, pastor, nós sabemos que você tem uma relação profunda com a música, né? Não, estamos aqui em um estúdio. Estamos tentando. É uma bênção aqui. Depois a gente deixar a descrição do Estúdio 1, aqui em Pindamonhangaba. Mas nos conta aí, como é que foi a sua relação com a música até agora, dias atuais? Como que tem sido essa relação? Conta um pouquinho pra gente. Como começou aí? É a história, né? Profundo aí. Como começou? Legal. Em Bom, meio a essas lutas aí, etc. Onde surgiu a música, o Farol, né? Tentar dar aquela resumida boa, Legal, tá? legal. Eu sou, da parte de mãe, assim, eu tenho muita influência musical, né? Meu avô cantava ópera, né? Tem até uma rua com o nome dele lá em Itajubá. Que legal, cara. Ópera. E minha mãe, musicista, né? Meu pai, muito afinado, ele fala que não sabe nada, mas ele é afinadíssimo, né? Sem saber ter feito aula de canto, nada. Canta forte, timbre bonito, né, de voz. Eu queria ter o timbre que meu pai tem. Minha irmã sempre tocou, cantou, né? Até esse ano eu gravei ela aqui uma música. E então, assim, família, né? E aí cresci no meio, né? Só que eu não era daquele menino que queria também. Né? Tanto que a minha mãe, ela quando conheceu o contrabaixo, né? Não sabia, né? O contrabaixo, isso aí estou falando de década de 80. Era um instrumento ainda, o instrumento mais novo entre esses comuns, né? Guitarra, teclado e bateria, o mais novo é o contrabaixo elétrico. Olha só. É um instrumento extremamente novo. Tanto que você vê que as lendas do contrabaixo, elas são dos anos 70, olha lá, final dos anos 70 para cá. Aí você pega as lendas da bateria, as lendas da guitarra elétrica, Jimi Hendrix, década de 60. Né? Então, assim, muitos músicos de bateria, de guitarra, os pianistas que já brilhavam, não existia ainda o baixo elétrico, existia o rabecão. Entendeu? Entendi. O baixo elétrico ele é bem mais novo, né? Então, assim, quando a minha mãe viu um baixo elétrico, ela gostou tanto, ela falou, vou comprar um pra você, você vai aprender. Olha só. Cara, mas daí aí que eu não vou, velho. Eu sou meio chato. Livre espontânea pressão. Ficou baixo com um ano embaixo da cama. É mesmo. Aí quando a minha mãe desistiu, eu fui lá e peguei o instrumento sozinho. Só de raiva sem ninguém agora, ver. né? Não, daí ninguém falou mais nada. Uhum. Eu vi o instrumento lá e falei, não, vou mexer nisso aqui. Rebelde ou não?
Olha só. Mano, Hoje é um animal do baixo. não toca sou, não. demais. Não. Toca muito, toca muito. Toca Sim. muito. Nossa, Sem se o falso, Victor Uten ouvir isso, né, ele vai ficar bravo. Tá vendo? Esse nível de comparação é muito alto, né, meu? Não, mas o bom... Não, mas peraí, você tá falando de bom, tem os bons e tem eu, né? Mas, enfim, por exemplo, meus filhos, por exemplo, eles não desenvolveram música aqui dentro. Olha só. Interessante. E eu conversei com a minha esposa, com a Lídia, falei, olha, eles não entram aqui para tocar. Eles não têm interesse, quando era mais criancinha, né? Aí ela falou assim, não, pode ser que eles estejam vivendo o que você viveu. Sim. Foi verdade. Aí a Lídia teve a ideia de que comprar um monte de instrumentos, carrãozinho, kazoo, violãozinho, e Fechar. montamos um estúdio em casa, Que legal. um cantinho em casa. Eles passavam, tocavam um pouquinho, largavam, de repente estava aí. João Pedro toca bateria, toca baixo, toca violão, canta, Giovana canta, e desenvolveu, né? Então, aí a música, naturalmente, depois Vinha de dessa família, né? rebeldia aí, né? Sim. Comecei a tocar, e aí, mano, aí eu fiquei louco, eu fiquei doido. Quando eu toquei a primeira vez, comecei a tocar, fiquei doido. Minha mãe pagava pra minha irmã me dar aula de violão. Olha, legal. Eu não sabia. Então minha irmã ficava em cima, de tanto ela insistir, eu falei, tá bom, vai, me ensina aí. Aí quando eu peguei o baixo e o violão, assim, foi na mesma época, eu falei, peraí, acho que eu nasci pra isso. Aí comecei a ir nos ensaios na igreja. Ninguém me chamava. Eu ficava sabendo, eu tinha 13, 14 anos e os meninos tinham 16, 17, 18. Entende? Aí eu ficava sabendo que hora era o ensaio deles, ia lá e ficava lá do lado. Todos os ensaios, por mais de ano. Que legal. Até o dia que faltou um baixista. Olha só. Não veio. Aí o Giovanni faz aí, sabe? Sei. Olha. Toquei. Aí não parei mais, cara. Não parei mais. 85 em diante. Aí comecei a tocar e aí tinha facilidade, pegava o instrumento, bateria, aprendi sozinho. Olha. Né? Ninguém me ensinou, né? Não. Teclado também aprendi sozinho, ninguém me ensinou. Mas o instrumento que eu estudei foi o contrabaixo, né? Fiz conservatório em 96 em São José e depois de 99 a 2001 fiz o bacharelado, né? Então, queria tocar. Aí o primeiro dia que eu entrei no estúdio, que foi para escolher as músicas que iam ser tocadas no meu casamento. Olha. E o rapaz era padrinho, meu padrinho, me deu de presente que ele ia tocar no casamento para mim. E ele tinha um estúdio em Taubaté. Quando eu entrei naquele lugar, eu falei assim, eu quero morrer num lugar assim. Falei, Paixão à primeira vista. Foi, rapaz, foi. Olha aí. Foi um negócio assim, uma paixão que virou amor. Aham. Porque eu abri mão de padrão de vida alto, trabalhando com logística, ganhando bem, Olha. Interessante. para viver de música e reduzir meu padrão a menos de 50% padrão de vida, Olha só. para viver de estúdio. Mas por que eu montei um estúdio? Eu tinha uma banda estava indo bem aqui regionalmente, estava indo bem. Nós gravamos um single num estúdio em Taubaté. E aí o rapaz gostou do nosso som, se informou, viu que a gente tinha um certo público, pequeno, mas tinha, fiel. E aí ele propôs pra gente poder gravar 10 músicas, ele ia bancar tudo. Que legal. A gravação e os 1000 CDs. E aí 60 a gente vendia, 60% dele, 40% pra gente. Nossa, alegria. Fizemos um contrato, tudo, beleza, vamos embora. Daqui 1 mês e meio vocês voltam aqui. Tudo certo, a gente foi ensaiar, né? Ficamos ensaiando 2 vezes por semana. Chegou o dia, grande dia. Arrumamos tudo, chegamos no estúdio, não tinha mais estúdio lá. Pô. Que legal, hein? Que O cara complicado. foi embora. Que isso, rapaz. O cara foi embora. Aí, rapaz, Que isso. aí a teimosia. Aham. Por isso que, olha, gente, a teimosia nem sempre é ruim. Pode ser uma coisa positiva. Pode ser Escuta. possível. A teimosia é persistência, existe uma correlação. Exatamente. Então, mas olha só. Eu falei assim, eu olhei pros caras e falei assim, fica tranquilo que eu vou gravar a gente. Olha. Aí o guitarrista falou assim, mas você não tem nem computador, meu amigo. Eu falei, eu vou comprar, vou aprender. A fé aí. Isso é ano 2000 para 2001. Olha que legal. E disquetão ainda. Não, já tinha drive de CD. Já tinha, Tão velho assim, né, pastor? Não, por favor, né? Aí fui, meti a cara,
comecei, pra você ter uma ideia, arranquei os móveis da sala de casa e montei um estúdio lá. Corri atrás. Resumindo, montei tudo com bateria, com microfone e tudo, placa de som no computador, pá, tudo fiz, mandei ver. Ligava pro Rio de Janeiro, pro Fofão, ex-baixista da Aline Barros, que faleceu, né? Um tempo atrás aí, infelizmente. Rapaz, muito gente boa. A gente se conheceu quando ele congregava aqui em Taubaté, na mesma congregação que eu ia. E depois ele voltou pro Rio, tinha um estúdio lá, então eu ligava para ele, telefone de linha. Gastava uma fortuna para aprender. Era muito caro. Era caro. Aí, para ele me ensinar o que faz. Eu, tô com o programa aberto, o que eu faço agora? Sabia absolutamente nada. E aí ele foi me dando dica, eu fui meter na cara, fui aprendendo, não existia o YouTube, nada. Não tinha esse negócio. E fui embora, né? Nasci para isso, né? Então, continuei ali. Aí de casa, fomos para... Aí a gente estava alugando um salão para a congregação que a gente estava frequentando nessa época aqui em Pinda. O pastor pediu para eu levar a bateria, o som, tudo. Eu falei, mas é o meu estúdio, né? Ele falou, não, eu te dou tua sala, você monta o estúdio lá. Eu falei, legal. Aí, beleza, montei o estúdio lá, comecei a receber gente, fui fazer curso em São Paulo. Me formei tecnólogo em áudio em São Paulo. Aí comprei uma geladeira, comecei a arrumar uma geladeira da Coca-Cola, vendia chá, refrigerante e tal, não sei o quê. Legal. Deu um curto-circuito nessa geladeira um dia de madrugada. Meu Deus. Pegou fogo no estúdio inteiro. Rapaz, Perdi tudo. Que isso. Cara, que tragédia. Que isso. Todo investimento de anos, né? Já de anos aí. Pra época, 2003, o ano que a Giovana nasceu, foi de fim de 2002 para 2003. Dedou a sua idade, né, Giovana? Bença, pai. Ela é uma vez. Aí, 30 mil reais. Meu Deus. Então, dinheiro. Na época era muita grana, né? Pra hoje é 5 vezes mais, né? Meu Deus. Porque na época o dólar tava 1 por 1, né? Um por um. Sim. 2.000. Verdade. Eu lembro que eu comprei um baixo americano, o dólar tava 1 por 1. Paguei o mesmo preço em dólar na época. Quem sabe um dia, né? Puxa, velho. O dólar já teve 1 por 1, cara. Você acredita? Mas tudo bem. Enfim, aí saindo, o bombeiro apagou o incêndio todo, né? Vi que eu perdi tudo, não tinha sobrado nada. Eu saí do local, fui subir uma ladeira que tinha vindo embora para casa, tinha um prédiozinho assim, alugando. Eu parei, eu pedi ao pai, falei, pai, me dá um lugar assim para eu montar meu próximo estúdio. Que fé, hein, meu? Eita. Quantos muitos teriam falando, vou desistir, parar com isso aí, chutar o balde. Vou trabalhar agora. Eu tô É aquilo lá, que você nasceu para fazer negócio, meu amigo, não tem jeito. Você vai fazer. Sim. É propósito de Deus. Eu vou dizer para você, eu perdi a conta de gente que se converteu, gente que voltou para Jesus, se reconciliou com Jesus, aqui dentro desse estúdio. Que lindo. Até muito antes de fazer culto aqui. Tremendo, né? Culto é agora que a gente está fazendo, né? Sim. Então, assim, Deus agiu muito nesse lugar, né? Então, perdi tudo no mesmo dia, saindo embora do incêndio, falei, mostrei para o céu, não para o universo, para o céu. Sabe? Meu negócio não é com o universo, meu negócio é com o céu, com a sala do trono, você está entendendo? Um local. É a sala, meu negócio é com a sala do trono, meu amigo. Sim. É de lá que vem a fonte de vida. Amém. É de lá que vem a bênção. É nas regiões celestiais que estão toda a sorte de bênçãos espirituais. Amém. Você tá ligado? Então, eu olhei para a sala do trono e falei, eu creio que o senhor pode me dar outro estúdio. Em 6 meses e 5 dias depois, eu estava inaugurando esse aqui. Olha, Que lindo, hein? Dia 10 de maio de 2003. rapaz. Estamos aqui até hoje. Glória a Deus. Que interessante. E já trabalhamos com vários. Olha, eu não sei como, rapaz, porque... Talvez você estaria ali até quando? Não sei. Às vezes Mas que é Deus- preciso perder para ganhar, né? O Exatamente. reino de Deus é sempre assim, a gente muito perde para interessante. ganhar. Tem né? jeito. Você vai ter que passar por A isso. gente tem que entender essa lógica do reino de Deus, que Amém. muitas vezes a gente quer ganhar ganhando, né? Não. Mas E na Cristo força- é sempre E na própria Negue. força, às vezes, né? É. Na própria força é uma... negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, né? Bora. Então é sempre perdendo que a gente ganha, né? É isso mesmo. Pastor, e diga aí, quem foram os artistas que já passaram por aqui? Não sei se você pode falar, né? É só especulando. Não, eu já não posso falar, mas é que eu esqueço. Eu sempre esqueço um ou outro, né, Giovana? Me ajuda aí. Vamos lá, de trás pra frente, vai. Pega aí, Banda Malta, Sim. né? O disco Malta 4,
Foi os vocais, né? 14 músicas. Os vocais todos foram gravados aqui. Legal. Vamos falar de Campos do Jordão? Havia uma banda em Campos do Jordão chamada Mr. Jingle, Do Juninho. do Juninho, mais Legal. conhecido por mim como... Aqui todos os componentes aqui dentro, todos os componentes do Mr. Jingle se chamam Rosinei. Aí se algum deles vê, explique aí por quê. Mas é mistério. Mistério Rosinei. Vocês fiquem ligados nos comentários aí que eles vão explicar. Eu sei que eles vão ver isso aí. Enfim, eles foram produzidos pelo Thales Roberto. Olha, Né? que legal. Então, o Thales passou aqui 3 dias, né? 3 dias inteiros, 3 períodos, né? Ia para Campos, dormia, voltava, Sim. fazia umas festinhas lá, depois voltava, né? Que ele ainda não tinha se reconciliado na fé, né? Sim. Então, produzimos aqui, pré-produzimos o disco todo, né? E ele gravou uma música dele também. Que ele não lançou, mas ele gravou uma canção dele. Thales é uma fera, né? Impressionante. Conhece, hein? Olha, ele cantando, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. As composições dele são muito boas, né? O trabalho dele, por mais que seja tudo muito controverso, o trabalho dele virou uma página na música cristã brasileira. sim, Né? Isso é verdade. Isso é fato. Tudo muito forte, né? inegável. Verdade. Mas eu vou dizer para vocês, ver o Thales produzindo uma banda na hora de gravar é surreal, cara. É mesmo. Trabalha muito. É muito bom. É mesmo. Eu aprendi muito. Que legal. Aprendi demais, sabe? Foi um curso para mim. Olha. É porque o que às vezes pega é que a gente pega a pessoa e eu pego a opinião da pessoa, já mistura tudo no mesmo balaio, Rotula, né? faz o rótulo, né? Às vezes o cara é um excelente profissional, né? Puxa vida, com certeza. Pode ter falado besteira, pode ter gente... Até antes dele falar besteira, quando ele estava no auge, tinha muita gente que odiava. Sim. Tinha gente que gostava, continuou gostando, passou a odiar, não interessa. O que nós estamos falando aqui é do trabalho dele aqui como produtor. Produtor e arranjador, tremendo. Então, assim, foi legal. uma experiência boa. Passou por aqui. Quem mais? Passou por aqui. Quem mais, Giovanni, você lembra? Já fez som pro João Alexandre, né? O João, ao vivo, já gravei ao vivo. João Alexandre, Leonardo Gonçalves, Meu Deus. Azaf Borba. E já gravei como músico, já gravei com Ademar de Campos. Nossa, a lenda, né? E cara já... expoente Esse, mor, né? é. Tremendo, cara. O Ademar, a gente conviveu até, legal. numa época que ele pastoreava uma igreja. Ele ajudava a pastorear uma congregação da Comunidade da Graça aqui em Pinda, né? Sim. E eu participava, meus pais eram os líderes, né? Que legal. E aí ele vinha muito na minha casa, né? Então eu acabei aprendendo a tocar violão com ele, pra você ter uma noção. É mesmo, hein? É, Que lindo, né? Que privilégio, né? foi muito bom, foi muito bom. E tocando, né? Já toquei junto, né? Participando da mesma banda, né? Recebendo a aula da Célia, né? O próprio Legal, Ademar Célia, também, em tremendo. outros momentos, né? E já dividi palco com Cristina Mel, já dividi palco com Diante do Trono, já dividi palco com PG, Oficina G3 3 vezes, Ah, que lindo. Né? com DJ Alpiste, com Alcubo Sim. e por aí. Pô, Uma tremendo, galera né, cara? aí. Não, isso é muito legal, né? É, bacana. Pastor, e dada essa experiência aí, né? A sua história é muito bonita. Tenho certeza que é inspiradora para muita gente que vai estar assistindo esse podcast. O que você tem para dizer, hein? Pro músico, para aquela pessoa que sonha ser um produtor, tá o Rafa aí que tá mandando benzaço aí no som lá da restauração. O que você tem a dizer para essa galera? E tá ajudando hoje na técnica. Né? Tá ali na técnica já hoje, tá lá. hein? Aí sim, hein, Rafa? O que você tem para dizer para essa juventude cara, aí? a primeira coisa que eu penso é o seguinte, cara, eu preciso ser excelente, eu preciso dar o meu tudo, né? Então, assim, eu até vocês perceberam aqui hoje, né, montando as coisas, muito bem muito organizado, focado, né? né? Eu fico sério, fico quase tenso, mas é por causa não é tenso que eu fico focado, né? Porque a gente está fazendo uma coisa aqui para o Senhor, né? Para o nosso Rei eterno. Então, o 1% menos do que tudo pode soar como negligência aos olhos do Pai. E eu não quero isso de forma alguma, porque Jesus foi até o fim, né? Então, eu entendo o seguinte, técnica e unção são 2 asas do mesmo avião, sabe? Eu já falei sobre isso muitas vezes e ultimamente eu tenho visto alguns músicos famosos falar sobre isso. Eu falei isso, sempre falei isso para muitos músicos. Porque hoje essa discussão é um pouco menor.
Mas nos anos 80, 90, Sim. técnica era rejeitada para unção. Não tem que ter só unção, não precisa saber tocar. Verdade. Né? Não, a unção a unção significa capacitação. Sim. Então, Deus dá capacitação técnica também, além do fluir. E o fluir, ele vai de acordo com a condição do instrumento, Sim. né? Você tem um violão ruim, você pode tocar bem, mas o violão é ruim. É. Vai sair um Isso. som legal. E vice-versa. Mas pode se ter tiver violão- um violão top, você tocando, vai dar outro. Você pode ter um violão bom e não tocar nada também, vai ficar ruim do mesmo Vai ficar jeito. ruim. E aí é que tá. O conhecer as linguagens musicais eu acho importante, porque eu creio que num culto, assim, eu tomo como base os Salmos, o livro dos Salmos, né? O livro dos Salmos, ele tem vários temas de músicas, né? Sim. Não é só adoração, tem adoração. Quando você adora a Deus pelo que Ele é, tem louvor. Quando você adora a Deus pelo que Ele faz, tem cântico de contrição, tem cântico de clamor, tem cântico de testemunho, tem cântico de guerra, de júbilo. Sim. Não tem? Até de exortação, né? Até exortação. Então, exortação. Então, tem os cânticos proféticos. Sim. Então, o que acontece? Você não pode musicar isso sempre do mesmo jeito. É verdade. Você não tem como você musicar um cântico de clamor, de contrição, de arrependimento, com o mesmo arranjo, a mesma forma de tocar uma música de júbilo. Sim. Verdade. Então, se você não... E os estilos musicais, os sons, as células rítmicas, os sons, as notas musicais, todas foram criadas por Deus. Se o diabo usa para outra coisa, é problema do diabo, não é problema nosso, gente. Verdade. Por favor, não tem essa. Ó, essa célula rítmica, ou essa escala. O estilo também, né? Gente, nós não podemos voltar nos anos 60, que o povo falava que acorde com sétima era do diabo. Misericórdia, né? Os caras estão brincando. Só porque botou uma sétima. Então, tira a sétima que é de Deus. Ô, para com isso. Posso falar? É ignorância, Tem né, músico Não, é famoso aí verdade. falando Sim, besteira. sim, Vocês verdade. me perdoe. Vai ter gente que vai ficar bravo comigo. Vai. É. Mas E vai pra mim alcançar essa é galera. besteira, cara. sim. Eu sou de um tempo que o rock era do diabo. Sim. Que o diabo era pai do rock. Exatamente. E o rock tá no meio da igreja hoje. Todo mundo acha normal. Exatamente. Por quê? Falava que o diabo era pai do rock porque a pulsação do rock abria portais do inferno. Agora você vem me falar que célula rítmica chama demônio. Quem chama demônio, meu amigo, é você dando brecha pro inimigo que tá ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Verdade, é verdade. Exatamente. Sabe? O diabo não criou célula rítmica do funk. Sim. As células rítmicas do funk, do rock, todas as células rítmicas nasceu no coração de Deus, gente, por favor. Sim. Eu, pastor, como te falei, morei na África, né? E mesma batida, semelhante, né? Eu que sou leigo, né? Que ouvia para os curandeiros lá tocando e tal. Semelhante, né? A turma adorando a Deus, né? Não tinha diferença, né? A Mesmo batuque, né? atmosfera ali, ou se chama demônio ou Espírito Santo, é daquelas pessoas que estão tocando o instrumento, né? Que adianta Imagina- Imagina. você sabe disso, pastor. Você trabalha com estúdio. Muito cara tocando música gospel aqui com a vida toda errada, né? E que adianta isso, né? Aí, não toca essa célula rítmica que o diabo não vai agir. Exatamente. Pô, mas tá agindo na sua vida, te escravizando. a gente pô, tem que para. ser meio inteligente, né? Crítico Ô. ao ponto de não ouvir uma informação. Peraí, qual é a base bíblica disso aqui, né? Existe base bíblica para isso? Então, se não existe, então... É a opinião do cara, ok, beleza, mas não concordo, vamos. Tem um senso crítico aí, né? Olha, eu vou usar o que me falaram nos anos 80, 90, em relação ao rock. O problema não é o ritmo rock. O problema é o que você faz com ele. Ou seja, uma faca na mão de um açougueiro, na mão de um assassino, ele vai matar. Uma faca na mão do açougueiro vai separar a carne. Sim. Em pedaços bons, né? Olha, eu fui num festival uma vez lá no Espírito Santo, né? Galera aí de Vitória aí, Espírito Santo, vai lembrar disso Terra aí. boa, hein? Conheço. Terra boa. Capixaba. Tem muito Terra músico boa. bom lá. Tem. Terra boa, conheço. Tem muito músico bom lá. E tinha um festival que tocava tanto banda cristã quanto... Ó o nível, pra vocês entenderem. Mesclava tudo. Tinha banda secular e banda cristã e tinha até uns satanistas no meio, né? Muito louco, né? E eu lembro uma vez que foi tocar uma banda de Redcore, hein, pastor? A banda de Redcore muito fera lá.
E aí começou, né? Tava aquele monte de satanista lá. Os caras acharam que era do capeta, né? Do capiroto, né? Nossa. O Redcore, né? Aham. E aí começou pá, pá, pá. E de repente começou a atacar letra de Deus, cara, no meio. Puxa vida. E os caras alcançavam muita gente desse meio aí, entendeu? Eu trabalhei muito tempo com o evangelismo através do rock, com a Sim. banda Chamar. O pessoal da região aqui, dos anos 90 ali, começo dos anos 2000, vai lembrar. A banda Chamar era hard rock alternativo, gravamos um CD em 85 e abrimos 3 shows da Oficina G3, um em Pinda, 2 de Taubaté. A ponto do terceiro show, o segundo de Taubaté, o terceiro, o produtor da oficina pediu, ó, nós só queremos aquela banda lá para Que abrir. legal. Olha. Porque nos 3 shows foi a mesma galera que chamou, que organizou. Aí tocou umas 4 bandas antes, né? Mas só de banda de rock mesmo era só a nossa. Não é porque a gente era melhor que os outros, de rock mesmo era só a nossa. Tinha até coral no meio e tal. Aí o produtor falou assim, não, nesse agora, que foi o último que a gente abriu, ele falou, não, quero só aquela banda lá do Gordão. Falou assim. Só a banda do Gordão. Aí a gente teve a oportunidade de ir num público de quase 4 mil pessoas, num som de primeira, Que legal. tocar 8 músicas do nosso repertório. Que massa. Foi Massa muito demais. bom, foi maravilhoso. Pastor, e a banda Hulk, como é que tá a pegada da Hulk? Banda Hulk, Explica aí. infelizmente, ela parou, né? Parou? Ela Pô, teve é massa demais, hein? Escutou? Não, muito não. bom, cara. Muito não bom. conheço. A banda Hulk, ela é Alto uma desenvolvimento da Chamar. A Chamar parou em 2007, né? E aí a Hulk, em 2011, ela surgiu, né? Com a ideia de fazer o evangelismo implícito, né? Sim, Ou seja, as temáticas, as letras das músicas todas É um choque, né? bíblicas, sim. mas sem aleluia, glória a Deus. Aham. Tá ligado? Sim. Sem Jesus, Deus, que se converta agora, senão você vai para o inferno. Sem isso. Então a gente pegava texto bíblico e musicava, trazendo para a linguagem do ímpio. Olha. O cara entender, né? O cara Sim. entender a mensagem. Eu achei sensacional. Interessante. Aí chegamos a tocar. Aí a gente tocou. Isso fez a gente não tocar em eventos cristãos, entende? Sim. Porque é uma banda evangelística, você não vai evangelizar. Apesar de que tem um monte de gente que não é convertido dentro do cristianismo, né? Sim. Dentro das congregações. Mas. O Rafael dá risada. O papo da risada no fundo. Às vezes você tem que evangelizar o crente, né? Mas, É. assim, o que a gente queria era tocar fora. Sim. Né? Então a gente conseguiu um circuito aí entre Guará, Pinda, Taubaté, São José, de lugares assim, de pessoas que não conheciam Jesus de forma alguma. Sim. Tá ligado? E foi Tem forte. alguma experiência desse período Foi aí que você muito gostaria de compartilhar? Rapaz, olha, teve uma vez que a gente foi tocar num local em Taubaté e tinha acabado de se suicidar o vocalista puxa vida, uma banda de nu metal bem famosa, acabei de esquecer o nome, estava na minha cabeça aqui, banda bem famosa. Aham. E ele se suicidou, eu vou lembrar já o nome. E tem uma música do nosso repertório que chama Pronto para Viver, que é uma letra maravilhosa do meu amigo Ricardo Vasconcelos, guitarrista da banda Chamar, não era da Legal. Hulk, Aham. mas a gente trouxe essa música e a melodia é minha. Sim. Até tem no meu canal, Giovanni Machado, Música Cristã. Só tá tem na bio aí depois da inscrição aí, o canal do pastor. isso, Giovanni Machado, Música Cristã, tem essa canção lá, Pronto para Viver. Rapaz, eu falei da morte, do suicídio do rapaz, Linkin Park. Ah, sim, sim. Nossa, Eu falei sobre, porque eu fui daí saber um pouquinho como era a vida dele e tal, para poder falar. E então, na introdução da música, eu falei alguma coisa, alguns valores cristãos de vida, falando da vida, não do respirar, mas da vida que é Jesus, mas sem citar o nome de Jesus, Sim. né? Ô louco, Giovanni, é agente secreto? Não, tem gente que, você sabe muito bem disso, Sim. né? Que tem gente que vai para países, você não pode falar o nome de Jesus e o cara tem que evangelizar lá, porque Deus chamou ele para evangelizar, Sim. né? Então, Estratégias, né? exatamente. Direcionamento de Deus, hein? E olha, metade do bar chorando, Olha. que sentindo legal. a presença de Deus e pessoas vindo depois falar comigo, olha, você falou uns negócios lá que eu nunca ouvi num show de banda alguém falando isso. O Legal. cara nunca entrou numa igreja. Sim. Sabe, eu consegui ministrar, porque eu era vocalista, né? Um dos vocalistas. E quem mais falava entre as músicas era eu. Então eu olhava aquilo, eu tinha a oportunidade de pregar para gente totalmente ímpia, viciada, sabe?
Nossa. largada, sem religião alguma. E foi pesado, foi difícil. Me custou, eu precisei guerrear muito espiritualmente depois, porque o diabo tentou ceifar a vida até espiritual, até dos meus filhos, por conta mesmo? disso. Foi. Pesado. Foi um custo alto, Aham. mas o evangelho foi proclamado em Glória a lugares Deus. que nunca foi na história. Glória a Deus. Muito Banda Hulk. interessante. Banda Hulk. Muito legal. Se tiver a oportunidade de colocar aí depois Tem o canal lá. o canal tá. pra gente... Ô, pra gente poder- pastor, queria aprofundar um pouquinho mais aí, questão espiritual da música, né? A gente fez um comentário aqui, pessoas que levam para um lado como a música em si fosse alguma coisa do diabo ou não, dependendo do estilo musical. Sabemos que não é, né? Mas você aí, com esse tanto tempo de músico aí, poder da música na vida das pessoas, o que você tem visto desse período aí? Não só o poder da música em si, como uma arte, né? Mas também quando é colocada a questão espiritual. O que você já experimentou, assim, nesse período aí? Esse Você assunto- gostaria de destacar aí? Esse assunto eu gosto de colocar como pano de fundo o fato de você notar na palavra de Deus que os maiores acontecimentos de inserção do espiritual pro natural, né? A gente sabe que tudo que acontece no natural aconteceu primeiro no espiritual, né? Sim. Então, essa transição de realidade espiritual e essa troca de dimensão e algo acontece na Terra, né? No natural, no material, melhor essa palavra do que natural. Porque o natural é o céu, né? Natural, a gente É o que veio primeiro. É É verdade. verdade. Né? É verdade. Mas enfim, não é esse o assunto, né? Aham. Então, assim, todas as vezes que houve uma inserção, algo que essa transição, rolou música, Ouve música. Doideira, né? né? O Pentecoste veio um som do céu, 4 cantos. né? Maria, Nascimento de Jesus, né? Maria, quando foi fecundada, ela cantou. Sim, os anjos, né, anunciando o nascimento de Os Jesus. anjos, isso, exatamente. As trombetas, Quando se soltar vai ter trombeta também. as Se não me trombetas engano, acho que no livro de Jó que fala quando Deus criou o mundo, as estrelas cantavam. cantavam. Muito louco, né? Exatamente. Doideira. Né? Interessante. Tem um texto, eu preciso achar esse texto de novo que eu procurei e não achei. Fala, se alguém souber, põe no comentário, né? Que fala, Deus falando, eu vou cantar sobre você. Ah, eu Não já é, vi isso não é, aí não é também. sobre a sua vida, Sim. vou cantar em você, vou liberar minha voz, meu sonho em você. Sim. Deus canta, velho. Legal, né? Que loucura. O próprio Jesus cantou após a ceia, né? Pra ir Saiu, morrer. cantou. Pra ir cantando. morrer. Pra morrer. Doideira, né? Pra ir morrer, velho. Jericó, né? Tinha vontade de ouvir a voz de Jericó, Jesus cantando. trombeta, tocaram Jericó, trombeta. trombeta. Sim, Né? Moisés, sarça ardente, o que ele foi depois? Fez uma música grande, Verdade. enorme, É, enorme Cântico. música. tá? demais. Exatamente. E até tanto a criação quanto a organização da criação foi feita através do som da voz de Deus, né? Sim. E também Satanás, né? Quando ele foi criado, nele foram criados instrumentos e pedras preciosas que reflexoras de áudio, de som. Doideira, hein? Isso eu descobri esses dias. Doido, Essa é nova. Ezequiel, eu estava até conversando com o pastor sobre isso, né? Ezequiel 28:13, se não me engano, né? É. Que fala isso aqui, o cara dá a entender que ele tinha instrumentos nele. Nele. Né? Fato. Ali o texto- Além do éfode, né? Porque ele é sacerdote, Sim. tinha as pedras preciosas, né? Ali o texto, muitos falam que não tem a ver com Satanás, está falando do rei Tiro, mas ali a Bíblia fala, tem muitos textos que acontecem isso. Tá falando de um determinado rei e tal, e sobrepõe aquilo ali. Fala no Éden, tal, como é que aquele rei Tiro Não, estava no Éden. Tá falando de Satanás. Exatamente. Fala que era querubim, como é que pode, né? Não, quem diz que não Aham. foi no original. Sim. Se for no original, sabe o que está falando, vai entender, né? Então as pessoas têm frentes teológicas que diz que não é. Sim, Mas não, se lê no original, não tem como fugir, exatamente. tá? Esse não é opinião minha, é Sim. só uma informação que eu estou dando, é só ir para o original. Tá falando de Satanás ali, Sim. né? Então, assim, Deus deu a ele, tá, gente? Assim, ele não é dono desses sons, É. desses instrumentos nele. Foram feitos instrumentos inspirados nele. Também a palavra de Deus fala isso. Mas nós estamos falando não de um cara caído, rebelde contra Deus. anjo, né, Nós de estamos Deus, falando né? de uma excelência da criação. Ele era excelente, Sim, ele era uma sim, coisa maravilhosa. Sim, Que Deus deu. sim.
surgiu em Deus, aí veio para ele. Tá? Então, ele não é dono de célula rítmica nem de estilo nada, né? musical Não criou nenhum. nada. Exatamente. Né? Só para deixar claro, né? Sim. Então, esse é o pano de fundo, a importância da música na história bíblica, né? Então, e isso é uma coisa que nós não podemos deixar de entender. Então, quando você... agora, para entender a importância e o tamanho da música na vida do ser humano, né? Que eu acho que ela é um pouco maior do que as pessoas pensam. Sim. A importância da música. Por exemplo, se você pegar por que nós temos a matéria? Porque a gente está aqui, se vê matéria morta, matéria viva, né? Tal. Por causa do tempo, matéria e espaço. Tudo que existe é por conta do tempo, matéria e espaço. 3. Sim. Eles coexistem, o tempo e a matéria. Se um não existir, tudo que a gente vê aqui acaba. Sim. Né? E a estrutura da música, tanto na melodia quanto ritmo e harmonia, é 3 também. Principalmente a harmonia. A harmonia, para você ter uma harmonia, acorde, né? você precisa ter 3 sons, É verdade. que é a tríade. Sim. Então, a harmonia ela só existe a partir do 3, de 3 sons, né? Sim. Então, isso é uma coisa muito importante. O ritmo também, em termos de ressonância, de batida, de fórmulas de compasso, você vai ver que é tudo múltiplo de 3. A gente vai precisar fazer um estudo aprofundado de música Mas para é muito entender interessante. isso. Sim. Mas, enfim. Agora, até o lance dos 12 tons, né, que o pessoal fala, né? No reino espiritual, os números, eles vão... Há uma importância, né? A representatividade. A representatividade, os números vão até o 9. Então, quando você pega o 12, não é 12, é 1 mais 2. Ó, interessante. 3. Interessante. 3. Então, Bacana. tudo vai pro 3, né? Por causa da Trindade, gente. Sim. Porque tudo foi Assinatura, criado por né? conta da Trindade, né? Interessante. E outra, uma coisa só fica sustentada se houver 3, É um verdade. tripé. É verdade. É o sustentáculo de tudo, né? É simples, né? Então, aí você pega harmonia, melodia e ritmo. Ritmo mexe com o seu corpo. Você é corpo, alma e espírito, não é? O ritmo mexe com o seu corpo, certo? A harmonia mexe com a sua emoção, alma. Sim. E a melodia com o seu espírito, que é a conexão da mente, entre a mente e o Criador, está o seu espírito, certo? Sim. Onde que é o culto que Deus quer, de Romanos 12? É no culto racional. Sim. Onde que é a guerra espiritual? É no entendimento. Pode ler lá. Tudo que a Bíblia fala de guerra espiritual, ela cita entendimento e mente. Sim. Tudo que Deus fala de culto do jeito que Deus quer, ele fala de mente Racional. e entendimento e racionalidade. Então, a movimentação espiritual, a interface do espiritual para nós, não é alma nem corpo primeiro, é na mente. Ou seja, não estou dizendo que a mente é o espírito. A mente recebe, o espírito recebe e a primeira reação é na mente. Sim. A interface da transição dimensional daquilo que Deus quer para nós. Isso é espiritual, é a melodia. Por quê? A melodia, tudo que você coloca na melodia, você grava na mente. É verdade. Não é verdade? Até que os judeus cantavam os salmos para decorar, né? Decorar. Verdade. Até porque também os salmos surgiram como canções, né? É verdade. A maioria deles. Algum ou outro não, mas a maioria é. Então, a estrutura da música, harmonia, melodia e ritmo, diz tudo a ver com o corpo, alma e espírito do ser humano. Bacana demais. Mas é verdade. Você ouve uma melodia, te traz toda a lembrança de alguma coisa, né? Por exemplo... Puxa vida. Aí acontece, vem na mente o movimento espiritual, invisível, vem na mente. O que você pensa, você sente, o que você sente, você faz. Interessante. O ser humano funciona assim. 3 estágios. Pensando nisso aí, pastor, mistério. A gente sabe hoje qual é a sua visão da música cristã na atualidade. A gente sabe que tem muita heresia. Você falando aí, as pessoas não leem Bíblia, não têm intimidade com Deus, mas gravam músicas, e não só gravar músicas, trazem para a vida letras de músicas. Então, se tem uma teologia errada, a pessoa vai estar vivendo o evangelho errado e depois briga com Deus que não tem o resultado que ele imaginava. O que você tem a dizer sobre isso? É aí que tá. Por exemplo, teve uma cantora muito famosa. Hoje ela não está tão famosa, ela teve uns problemas, mas na época ela era muito famosa. Ela fez uma música por mês, 12 músicas, e fechou um disco no fim do ano. Em um dos meses, ela fez uma música que falava que é impossível compreender o amor de Deus.
E na hora, quando eu ouvi a música, eu já ensinei a igreja, abri a palavra e mostrei que é possível compreender a largura, é possível, para que possais compreender largura, profundidade do amor de Deus, né? Então, porque ela era famosa, porque muita gente gostava do jeito que ela cantava, eu não, mas a maioria gostava. A pessoa absorve um evangelho distorcido. Exatamente. Do mesmo jeito que Eva absorveu a palavra que Deus disse distorcida na boca da serpente. Sim. É verdade. A serpente não falou palavrão para Eva, não falou obscenidades para Eva. Sim. A serpente pegou a palavra de Deus e deu uma distorcida. Mexeu no conteúdo. Né? Ela pregou para Eva, cara. Sim. Com distorção. É verdade. Então isso é terrível, cara. E ao mesmo tempo você vê verdades bíblicas sendo falada em músicas chamadas seculares. É verdade. E aí, cara? Sim. Tem uma música que é legal, o exemplo, né? Sim. É uma música que fez muito sucesso na igreja. E ela é complicada. A gente até mudou a letra dela, a gente fez uma paródia na nossa igreja. Ela diz assim: eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas venho novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Quem se rasgava e quem mergulhava na mirra, no óleo quente, era quem? Os profetas de Baal. Meu Deus! Olha só, e a gente sai cantando, porque melodicamente é gostoso, é bonito, né? Sim. Mas é uma aberração teologicamente falando. Sim. Deus nunca pediu sacrifício desse nível. O próprio sacrifício foi feito, foi Jesus. Sim. Então, é bem retrato disso aí, né, pastor? Sobre se rasgar na Bíblia tem, mas esse lance que você Não. falou aí é complicado, né? É. Da mirra aí, do mergulhar, né? É uma coisa para se observar Tem que com se carinho. observar, tem que se observar. Puxa vida, isso é verdade. doido. O pastor, mudando um pouco de assunto, a gente está vivendo aí um mundo, né, que tem uma ameaça de guerra na Europa, né? Já está tendo a guerra da Rússia com a Ucrânia, uma ameaça de guerra nuclear, né? Isso parece distante da gente, galera, mas não é. É uma ameaça real de uma guerra nuclear na Europa, né? E talvez com a Taiwan, China com Taiwan. Tá o mundo pós-pandemia, né? Bem confuso, Tá. bem zoado. Questão de guerra, política, uma brigaiada. Muita gente apostatando da fé, né? Cristãos velhos. Agora começando a falar gracinha na internet. Pastor velho, cara, falando umas coisas bem malucas, né? Uma galera indo atrás, né? Você acha que a gente está nesse momento assim, se a gente fosse fazer uma cronologia da Bíblia, que a gente está entrando no que a Bíblia diz sobre o princípio das dores, o que você enxerga desse período? Você acha que é algo que vai passar? Para as pessoas que não conhecem talvez a palavra, ter uma certa referência aí, que muitos esperam da igreja uma certa explicação do que estamos vivendo no mundo, né? Uma coisa em relação à iminência de guerra, você tem razão, e tem muita gente que não tem a noção de que uma guerra, ela não eclode de uma hora para outra. Tá tudo bem, amanhã já tá todo mundo se matando. Não é assim. E pela experiência histórica, a forma como as coisas estão se desenrolando na Eurásia é caminho para a guerra. É que nem quando você vê um time para ser rebaixado, né? Tá fazendo tudo para ser rebaixado. Exatamente. Né? Você vê já que tudo, os resultados, né? A estrutura do movimento das coisas, você vê, não, vai acontecer. Então, assim, Nosso tricolor, né, cara? Nosso tricolor tá fazendo tudo, né? Não, nunca caímos. Você diria um terceiro aí conflito mundial aí? Eu acho que pode acontecer. Pode acontecer por conta do apontamento do que está sendo gerado agora. Sim. Né? Agora, em relação aos princípios das dores, né? Será que quando estava começando a Segunda Guerra Mundial, também muitos cristãos não acharam que era o princípio das dores? Sim. Será que quando estava começando a Primeira Guerra Mundial, muitos cristãos não acharam também? Sim. Né? Então, assim, quando surge esse assunto de escatologia,
é aquilo que eu falei, né? Existem 10 linhas teológicas disso, né? Eu não sei qual é a... Sim. Eu vou dizer para você, não A sei. cronologia disso. Sei qual é a real. Sim. Mas uma coisa eu sei. Uma é verdadeira, 9 são mentira. Sim. Não tem como Deus ter falado duas coisas, cara. Fala para mim, é possível? Sim. Deus fala assim, ó, eu vou dar 2 opções aqui pro fim. Não é assim, não é que não tinha um programa lá, Você Decide, da Globo? Deus não fez isso. É uma linha só. É isso aí. Na cabeça do Eterno, é um jeito só. O fato é que o cristão tem que estar sempre preparado para a volta de Cristo. Agora, exato. Então, é aí que eu ia chegar. E viver com essa expectativa. Aí que eu ia chegar. Eu creio que todos os cristãos, desde a vinda de Cristo, têm essa expectativa que na sua geração Isso, cara. vai acontecer Sim, isso. eu tenho já há alguns anos estudado o Gênesis, né? Eu já me preocupei, assim, já fiquei aflito, assim, de saber como que vai ser o Apocalipse, a revelação, né? A revelação dos tempos. O Apocalipse não é final, o Apocalipse é revelação, né? Então, eu já fiquei muito preocupado em saber, Deus, cada um fala uma coisa, o que é? E o Espírito Santo me levou a falar, se você quer saber o fim, entenda o começo. Sim. Aí quando eu fui ver o começo, eu vi que o negócio, o buraco é mais embaixo. Você lê o Gênesis com o original em hebraico e o paleo-hebraico também, quem conseguir ter esse acesso, gente, você começa a falar, peraí, acho que eu estou me convertendo para uma religião nova, porque é bem diferente, né? Então aquilo começa a te dar base para você entender o desenvolvimento e o raciocínio do Eterno, porque a melhor coisa que você tem é ouvir direto de Deus, do que você ouvir versões. Deus fala contigo e você fala comigo. Sim. Não é assim que o povo católico, evangélico vive? Sim. É o telefone sem fio. Não é isso que Deus quer. Deus quer falar direto. E o original hebraico e grego, e o grego você também escrafunchando ali para o aramaico, que era uma língua que eles falavam muito na época, ali, está mais perto do que o Eterno falou, né? Então, eu estou nessa de Gênesis ainda, para entender o fim, para tentar entender o fim, se o Eterno quiser. Enquanto eu estou nesse processo, é o que você disse, cara, eu concordo muito com isso, cara. O meu apocalipse, ou o meu final, ou o meu... Pode ser agora, eu posso falecer agora. Exatamente. Temos que viver como se Cristo fosse voltar hoje, né? Todos nós, né? O que vai Pode adiantar? ser para mim, pode ser hoje. Determinante, né? O que Se eu vai morrer hoje, adiantar vai ser- eu saber se é pré-tribulacionista, pós, Sim. mid? O que eu penso, pastor, eu gosto... Ter uma opinião é legal. Eu acho que ter uma opinião Não. agora. Chegar e falar assim, vai ser assim. Sim. E começar a fomentar demais isso. Eu Expectativas. Né? tenho um pensamento. Eu gosto muito de escatologia, gosto muito de estudar essas coisas. Uma vez eu vi um pastor falando, tem divergências e tal, mas tem coisas que todos pensam a mesma coisa. Isso é bom, né, cara? Cristo vai voltar. Amém. Isso é fato. Isso é muito Amém? bom. Isso vai Isso é acontecer. maravilhoso. Não sei se vai ser na minha geração, das minhas filhas, netos, não sei. É uma esperança viva, né? Devemos viver todos os dias com essa expectativa, não é verdade? E até o fim, se for necessário, a nossa vida, né? Se chegarmos a perseguição, alguma coisa, de ter que dar a nossa própria vida, que a gente vá até o final. Porque Amém. ele foi até o final por Amém. nós, né? Amém. E também eu penso que o livro de Apocalipse não é um livro proibido, né? Que é a revelação de Jesus Cristo, começa falando, né? Essa é a revelação do próprio Cristo, né? Que deu. Que maravilha. Então, eu penso que nós devemos ler, e um pastor, uma vez, ele falando, eu achei interessante. A gente está passando situações na nossa vida, mas se a gente tem uma vida devocional, a gente lê a Bíblia, salta um versículo na sua mente, né? O Espírito Santo te revela Na hora certa, né? a partir do que você leu, né? Mas se a gente não lê, a gente não tem conhecimento, como o Espírito Santo vai revelar? Exatamente. Então, o meu conselho é, os cristãos leiam Apocalipse, é difícil isso que o pastor falou, a gente bateu o martelo, falar, a gente está aqui, aquilo lá, mas leia, tem isso dentro de você, que se for na nossa geração que a gente viver aqueles trombetas, etc., no anticristo e tal, o Espírito Santo vai trazer na sua mente o que você leu, né? É verdade. A gente tem que ler a Bíblia completa. Sem perder o desenvolvimento da santificação. Exatamente. Sem perder a fidelidade, sem se santificar, sem confessar pecado, deixar o pecado. Exatamente. Que só é vai, o principal. Só vai subir A palavra quem... do Senhor é clara, dizendo que seguir a paz com todos e a santificação sem a qual Amém.
ninguém verá a o glória Senhor. de Deus. Então não Amém. adianta nada ter guerra com teu irmão, não ser santo Sim. e querer ver o milagre do Senhor. Não Isso não vai. vai acontecer. Não vai. Galera, estamos chegando ao fim. Quero agradecer ao pastor Giovanni, ao Gustavo, ao Rafael, a Giovana. Que gostoso, viu? Acho que dá para ter assunto aí para mais uns 5, 6 podcasts. Se deixar, vai embora. E assim, muito bom, né? Louvo a Deus pela vida do pastor Giovanni, uma Amém. grande referência, Que não bênção. só na minha vida, acredito que na vida de muitas minha pessoas. Muito bom estar aqui E- com vocês, viu? Obrigado. Pastor, parabéns pela sua família, pela sua vida, Amém, pela sua obrigado. vocação, né? Por esse lugar tão bonito, tão agradável, né, Gustavo? verdade, Pelo verdade. carinho que nos recebeu aqui. E, bom, se você que está assistindo gostou, né? Dá o seu like Deixa aí. o seu likezinho, compartilha para que pessoas sejam abençoadas. Se inscreve aí no canal. Exatamente. Aqui rolou muitas coisas interessantes, né? Para talvez muitas pessoas, né, pastor, que estão nos ouvindo agora, que está passando por um estágio depressivo, de depressão, para quem é deficiente, de alguma uma questão física, porque é difícil reconhecer. O pastor disse até isso num podcast passado. verdade. Pastor? Eu gostaria que você finalizasse dizendo sobre essa questão de você saber que é deficiente. Né? Acho que isso é importante, deixar essa mensagem. Muito deficiente, ele tenta, dependendo da deficiência, né, se não é tão severa, que foi o meu caso, vou falar do meu caso, ele tenta disfarçar. Disfarçar, né? Né? Porque ele se sente diferente, né? O deficiente sempre vai se ver diferente dos íntegros, né? Porque é difícil você achar que alguém vai ser capaz de carregar uma carga tão Pesado. Né? pesada, né? Então você se vê um pouquinho diferente. Então, e o que acontece? A sociedade, ao invés dela respeitar o deficiente, ela tem dó. A sociedade precisa aprender isso. Não é pra ter dó, né? Não. Se a sociedade tivesse mais respeito pelo deficiente, ele não teria essa atitude tanto de tentar disfarçar ou não querer ajuda. Porque muitas vezes você vai ajudar um deficiente mais severo, ele, não, tá tudo bem, por causa disso. Não é porque o cara é mala, porque o cara... Não. É por causa dessa cultura da dosinha. Exatamente. Né? Vitimização. Dosinha não. Isso aqui... Cara, nunca vire para um deficiente e fale assim, isso aqui é um guerreiro. Nunca fale isso, cara. Sabe? A gente ouve muito isso, né? Para deficiente, você tem que falar assim, você precisa de alguma ajuda? Você precisa de ajuda, eu tô aqui. Conta comigo. Sim. Um deficiente, ele vai tentar fazer as coisas sozinho. Fica atento. Se ele tentou, não conseguiu, você auxilia. Fala nada, chega e auxilia. Isso Ao é mesmo respeito. tempo, não tratar ele como se não tivesse deficiência, não é verdade? Exato. Uma Mas, diferença. Não? mas aí que tá, você atento, porque se o cara não precisa me ajudar, não, aí você larga o cara. Não. Sim. Aí é falta de respeito. Entendi. Então, você considera que ele tem, né? Principalmente família. Família precisa, você é um deficiente e no que você precisar, estamos aqui. Sim. Agora, coitado que você está passando, tadinho. Para com isso, cara. Isso aí não vai ajudar ninguém, Sim. né? Eu Legal. acho que isso aí Muito é um legal. caminho legal, hein? Bacana. Bacana demais, né, Gustavo? Gustavo, o próximo podcast vai ser em breve, né? Pô, Vamos nem falando dos tal desigrejados, né, rapaz? É verdade. Puxa vida, mas verdade. no próximo a gente Na fala. próxima a gente vai falar sobre os desigrejados. verdade. Aí. Você que tá desigrejado. Espera o próximo aí. Ó, quem for verdade. desigrejado, veja o próximo que eu vier, porque Vai ser top, hein? Deus é contigo, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Amém. Bom, fica a gratidão a todos, né, que vão assistir esse vídeo. Por favor, compartilhem. Um abraço aos nossos pastores, pastor Luiz, pastora Suzete, a toda a comunidade evangélica da Restauração. Eu amo, hein? Amo esses Exatamente. pastores dessa É congregação. uma viu? bênção, é uma Eu bênção. amo. Há 25 anos ali no centro Puxa do Capivari, adorando ao Guerreiros Pai. ali. Guerreiros, perseverantes. Benção. Gustavo, nosso missionário, encerra aí, dá agradece a galera aí. Valeu, galera. Obrigado. E pode o quê? Pode ser. Pode ser. Pode Um abraço, ser. boa noite Valeu. a todos, Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe.